Ei, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma correção. Lembrando aí, né, todos que nós estamos no nosso PET volume 2. Vamos fazer a correção aí do conteúdo de matemática, semana 3. Bom, nessa semana 3, creio que vocês observaram que nós tivemos aí algo diferente, né? Ao invés de trabalharmos aí com situações, problemas, com operações, nós trabalhamos aí nessa semana geometria e mais precisamente as figuras geométricas espaciais. Então vem comigo, vamos aprender mais um pouco sobre essas figuras geométricas espaciais. Então vocês podem observar aí, semana 3, objeto de conhecimento, figuras geométricas espaciais. Vamos trabalhar aí a habilidade de associar figuras espaciais às suas planificações, analisar elas, nomear e compará-las. E mais precisamente também nós vamos trabalhar, pessoal, nós trabalharemos os políedros e os corpos redondos. Que é isso, tia Marlone? Vamos aprender, vamos relembrar, né? Porque é um conteúdo que vocês, tenho certeza que vocês já viram lá no quarto ano, e aqui no quinto nós vamos aprofundar mais um pouco. Figuras geométricas espaciais. As formas geométricas espaciais estão presentes em nosso cotidiano. Ao observarmos objetos ao nosso redor, conseguimos relacioná-los aos sólidos geométricos. Por exemplo, uma bola de futebol se parece com uma esfera, uma casquinha de sorvete parece um cone, um dado parece um cubo, uma caixa de sapato parece um paralelepípedo e assim por diante, pessoal. Só que, ao invés de ler, o texto você já tem aí, então basta reler o texto com atenção. Então eu quero focar aqui nas imagens. Eu trouxe aqui para vocês algumas figuras espaciais, mais precisamente os políedros e os não políedros, que são os corpos redondos. Quais que são a diferença entre eles, pessoal? Todos os políedros, eles são formados por figuras que todas as suas faces são planas, ou seja, todos os seus lados são planos. A união desses lados, a união dessas faces, que vão dar origem aí às arestas, são aí, né, segmentos de reta. Então, vocês podem observar, olha, o cubo. Aqui nós temos o paralelepípedo. O cubo ele é formado, gente, por várias faces de quadrado. O paralelepípedo, nós já temos aqui tanto a face que nos remete lá ao retângulo, como aqui do ladinho nós temos quadrado. Então, são duas figuras geométricas diferentes. E a pirâmide, nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide de base quadrangular, ou seja, a base dela é um quadrado e as suas laterais, as suas faces, são triângulos. Independente de qualquer um desses três, se nós colocarmos eles sobre uma rampa, eles não vão rolar, porque a superfície dele é plana, ela vai fixar ali, ela vai ficar parada. Agora, já os corpos redondos, não. A esfera, se eu coloco ali uma bolinha de gude, uma bola de futebol ali numa rampa, ela vai rolar. Se eu coloco um cone de lado, ou seja, deitado, ele também vai rolar. A base de um cone é um círculo. Então, se eu coloco ela nessa posição que ele está aqui em pé, ele não vai rolar. Ele vai ficar ali paradinho. Agora, se eu deito ele, aí ele já vai rolar. Por quê? Porque essa face dele aqui é formada por curvas. Tanto a esfera quanto o cone, nós temos essa linha curva. A mesma coisa é o cilindro. Se eu colocar ele nessa posição aqui vertical em pé, ele não vai rolar. Porém, se eu deitá-lo, ele vai rolar, justamente por causa dessa linha curva. Então, a diferença é que os políedros são formados aí, né, por segmentos de retas, por superfícies totalmente planas. Já os não políedros e os corpos redondos, eles são formados tanto por superfície plana e também por aí linhas curvas,
ou por somente uma linha curva. A esfera aqui, independente de como eu colocar ela vai rolar de uma forma ou de outra. Então, vamos dar sequência aqui. Em relação aos políedros, devemos conhecer os 3 elementos que formam o políedro, que é a face, que é a região plana, a aresta, que é o encontro das faces, e o vértice, que é o encontro das arestas. Então, vamos aqui no nosso cubo. Aqui eu tenho o cubo. Cada parte, gente, cada lado desse cubo é chamado, então, de face, certo? Agora, observem, no caso, essa face. Ela é formada por 4 segmentos de reta. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Cada segmento de reta desse, em um políedro, ele é chamado de aresta. Então, cada linha dessa, olha, cada segmento de reta é uma aresta. Agora, observe esse pontinho aqui. Ele é, olha, eu tenho esse segmento de reta, esse outro aqui e esse outro. Tá vendo que exatamente nesse ponto há um encontro desses 3 segmentos de reta. Esse encontro aqui, esse ponto desse encontro, eu chamo de vértice. Então, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice, que olha o encontro desses 3 segmentos de reta. Aqui eu tenho mais um, aqui outro. A pirâmide é a mesma coisa. Olha, aqui o topo da pirâmide é o encontro de 4 segmentos de reta. Desses 2 aqui, mais um aqui, e olha aqui por trás mais um, olha, tá vendo esse pontilhado? Esse pontilhado aqui, gente, é aquela face que está por trás, que eu não consigo ver quando eu estou olhando dessa forma. Então, é aquilo que está oculto para mim. Se eu virar, eu vou ver, mas como aqui não tem jeito de virar, eu tenho que lembrar dessas faces. Então, olha aqui a face, olha, da pirâmide quadrangular, ela tem 5 faces. As 4 faces aqui, né, os 4 triângulos, e a face aqui, que é o quadrado. Então, eu tenho 5 faces. Agora, se você observar aqui o cilindro, o cone, gente, no caso do cilindro, ele tem face. Ele tem a face, né, de cima, a de baixo aqui, e essa terceira, que é uma constante, é uma face só. O cone também tem 2 faces. É a parte de baixo, que é o círculo, e essa parte de cima, né, que forma como se fosse o chapéuzinho. Agora, a esfera, gente, ela é uma face só, né? Só tem um lado, não tem ali uma divisão. Ela é num todo. Mostra aí, né, para vocês, dar o exemplo, né, de quantas faces, aresta e vértice tem um paralelepípedo. Aí vocês vão ver no cubo, vocês vão ver também nas diferentes pirâmides. Mais para frente nós vamos trabalhar um pouquinho mais, adentrar, né, aprofundar mais nessa questão das faces, arestas e vértices. Hoje nós vamos aprofundar aqui nessas atividades a questão da planificação dos sólidos geométricos e dos políedros e corpos redondos. Número 1. A figura 1 a seguir representa a planificação da figura 2. Então, a figura 2, eu tenho aqui o cubo. O que é a planificação? Entre outras palavras, para facilitar para vocês, eu tenho aqui o cubo. Quando eu desmonto essa caixa, né, quando eu abro essa caixa, aí eu vou ter o que é uma planificação dela. Ou seja, quando eu desmonto uma caixa, gente, ela vai ficar totalmente ali na superfície plana, certo? Por isso que é planificação. Quando eu planifico essa figura geométrica, esse políedro, no caso, ou um corpo redondo, eu consigo observar todas as suas faces de uma vez só, apenas com uma visão ali, porque vai estar planificado. Então, no caso aqui do cubo, eu sei que ele tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, letra D, 6 faces, ou seja, 6 lados. A pilha, uma pilha, gente, ela nos lembra o quê? O cilindro,
Então, a pilha, qualquer objeto que você vê, olha, semelhante à pilha, nós temos o copo, nós temos o quê? Vamos lembrar que tem o copo, tem a pilha, um rolo de papel higiênico. Eles lembram aí a forma de um cilindro. Então, número 2, letra C. Agora, em uma das aulas de matemática, na questão 3, eu aprendi sobre os políedros e os corpos redondos. Em seguida, fui a um supermercado. Lá comprei uma caixa de sabão em pó, uma lata de óleo e uma bola. No caixa percebi que os 3 produtos tinham respectivamente a forma de... Se a caixa ela não tem os 6 lados iguais. Aqui eu tenho, olha, retângulo, aqui eu tenho um quadrado. Então, não é um cubo, porque o cubo é formado apenas por quadrados. Então, aqui eu tenho paralelepípedo, cilindro e esfera. Então, é a alternativa D. Essa 4, muito fácil, hein? De graça. No desenho a seguir, é possível identificar quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, fácil demais. Letra B, número 8 retângulos. Observe os triângulos. Gente, nesses triângulos aqui, ele quer saber se existe alguma característica comum entre eles ou se não existe. Tem sim, pessoal. A característica que eles têm em comum é o ângulo reto. O que é o ângulo reto? É esse ângulo aqui, olha. O ângulo reto, ele é formado aqui no caso, né, por esses 2 segmentos de reta, e ele tem um ângulo de 90 graus. Eu consigo formar aqui um quadradinho aqui quando eu faço um desenho. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, nesse triângulo laranja. Aqui no triângulo rosa, nesse local, justamente aqui onde está a setinha, eu tenho outro ângulo reto. E aqui no triângulo azul, nesse ponto aqui, eu tenho outro ângulo reto. Então, um ângulo reto, outro ângulo reto e outro ângulo reto. Então, os 3 possuem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Mais para frente, nós vamos aprender sobre o ângulo reto, que é igual a 90 graus, sobre o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, e sobre o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Um campo de futebol tem o formato de uma figura com 4 lados, como podemos observar no esquema representado a seguir. Então, aqui está o campo. Qual quadrilátero é esse? Teve coleguinha que falou assim, que foi uma pegadinha, que ele já lembrou que relacionou quadrilátero com quadrado e foi marcando quadrado. Aí era só pensar um pouquinho, né, pessoal? Todos os quadriláteros têm 4 lados. Porém, esse aqui não é um quadrado, porque os lados deles são diferentes. Olha, eu tenho 2 lados iguais e 2 lados o quê? Diferentes. Então, esse é igual a esse, né? Esse é igual a esse. E esses lados aqui, o tamanho dele, o comprimento, a medida deles é diferente desses aqui. Então, eu tenho um retângulo. Bom, pessoal, essa aí é a nossa correção da semana 3 do nosso PET volume 2. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco. Mais pra frente aí, né, vamos ter outras atividades de geometria, onde nós vamos poder aprofundar o nosso conhecimento. Assistam os vídeos complementares. Tem o vídeo aqui que vem no PET para vocês assistirem. É muito bacana, vai ajudar muito. Turminha aí, né, nossa, do 5º ano. Assistam os vídeos complementares postados lá no Classroom, tá bom? Tem 3 vídeos complementares lá. Os vídeos vão ajudar muito vocês, principalmente aí, já nessa introdução do conteúdo de faces, arestas e vértices. Conto com vocês na semana 4. Corrijam, não esqueçam de enviar a foto corrigida para sua professora. No nosso caso aqui, alunos, não esqueçam de postar a sua atividade lá no Classroom, tá bom? Qualquer dúvida, chama a professora no privado. Beijo da tia Marluane, pessoal, até a próxima.